Tá vendo o slide aí todo mundo, né? Vamos lá. Boa tarde a todos os presentes nessa nossa última aula aqui do período do quarto bimestre, terminando um ano letivo aí, graças a Deus, cumprindo todo o programa que a gente tem. Todo mundo vendo aí o slide, me vendo direitinho? Tá todo mundo vendo o slide? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. Sim. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Toda aula que eu digo que é importante, essa não ficaria por trás, tá certo? É o assunto de pontuação. Eu vou tentar falar desse assunto de uma forma mais interessante possível, porque trabalhar pontuação não é ficar decorando regra, é entender primeiramente para que existem os sinais de pontuação na escrita da língua, tá? Então, primeiramente, lembrando que esse é um assunto prioritariamente de gramática, mas, logicamente, também de produção de texto, até porque vocês vão utilizar a pontuação em todo o texto da redação do vestibular de vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vê que massa, vê que coisa interessante. Para a gente entender se pontuar realmente é preciso, lembrando que oralmente, quando a gente fala, a gente pontua a fala da gente. A gente pausa, a gente dá um tom, isso a gente para respirar. Então, o tom que a gente vai falando, ela tem um ritmo, ela tem uma prosódia. Então, oralmente, a gente não precisa usar sinais, dizer que está pontuando ou fazendo uma exclamação, porque existem outros recursos. A pausa da voz, a entonação, existem também os gestos, que também ajudam, a expressão facial, mas na escrita a gente não tem isso, tá? Então, vocês já pararam para pensar qual é a necessidade do sinal de pontuação? Estão vendo aí um textinho que está em vermelho aí embaixo? Responda aí para mim. Estão vendo esse textinho que está em vermelho? Sim. Vejam só, por essa frase que está aí, eu vou explicar o contexto da história e vocês vão me dizer o que vocês entenderam dessa frase que está embaixo, que só tem um ponto final. Então, é assim, a história, para vocês entenderem, um homem muito rico estava doente e ele tinha uma grande fortuna, tinha muito dinheiro e tinha que deixar de herança para alguém. Mas só quando ele já estava muito debilitado, ele não conseguia mais falar, ele pediu um papel e uma caneta e escreveu rápido o testamento dele em uma frase, mas não tinha pontuação nenhuma. A única pontuação que tinha era o ponto final. Tá? Deem uma olhada nesse texto. Deixa eu tirar aqui o ponto final. Vamos botar sem ponto final, é melhor. Ele deixou aí sem ponto final. Aí a pergunta é, nós temos aí a irmã. Quem poderia ganhar a herança? A irmã, o sobrinho, o padeiro ou os pobres? Na leitura que está aí, tem como saber a intenção desse homem rico para quem ele deixa a herança? Tem ou não? Não. Não. Eu acho que não. Eu chuto não também. O que é que está faltando aí para eu delimitar quem é que vai receber e quem não vai receber? Pontuação. A pontuação. Se eu falar essa frase oralmente, do jeito que está aí, ela também não tem significado. Ó. Deixa meus bens a minha irmã, não meu sobrinho jamais será a conta do padeiro, não, nada dos pobres. Não tem oralmente como marcar a minha fala, porque a pontuação é que marca isto visualmente onde vão ser minhas pausas, minhas entonações, que vai mudar completamente o sentido. Aí vamos lá para outro slide, que eu vou mostrar a vocês como a pontuação, dependendo de onde eu coloco, a herança vai para cada um diferente. Se a número 1 aí, ó, se a herança fosse para o sobrinho, aí eu usaria aqui, ó, uma interrogação, uma exclamação, um ponto e outro ponto. Como é que ficaria, como se a gente fosse ler?
Deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E a entonação agora não está claro que vai ser o sobrinho? Porque a interrogação tem um tom diferente, a exclamação tem um tom diferente e a pontuação e o ponto também. Então, por mais que eu só fosse falar essa frase sem escrever, a entonação da minha voz marcaria o que seria a pontuação na escrita. Ó, deixa o meu bens a minha irmã, a interrogação tem esse tom de pergunta. Não. Ele fala alto, não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Ele está afirmando que não vai ser pago. Nada dou aos pobres. Se fosse para a irmã, aí só teria ponto. Ó, deixo meus bens à minha irmã. Ele já afirma. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Se fosse o padeiro, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Aqui ele está afirmando, ó. Será paga a conta do padeiro. Esse jamais aqui, que antes era jamais a conta do padeiro, tem a ver agora com meu sobrinho. A meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro. E para ficar os pobres, veja como muda a pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Pontuação é importante, não é, gente? Isso é um exemplo hipotético, logicamente, criado para, desculpem, para exemplificar, mas para mostrar a vocês. Imagine vocês escrevendo lá na redação do Enem ou da UPE e colocar uma interrogação errada, um ponto errado, no lugar errado, pode mudar o sentido completo da minha frase. Porque, por mais que não seja perfeito, os sinais de pontuação demonstram e revelam como seria esse texto oralmente. Gostaram aí do exemplo? Legal, né? Aí eu tenho aqui para vocês, vocês já viram esse personagem, Professor Safadão, que é, no caso aí, é do Wesley Safadão, né? Quando ele tinha um cabelão. Aí tem assim, ó, a importância da vírgula. Vê que legal. Aí na primeira. Na frase, você de bobeira sem ninguém na geladeira. Aí vem a explicação. E você de bobeira, vírgula, sem ninguém na geladeira. Aí ele diz, você é uma sádica, porém triste, porque costuma guardar pessoas no refrigerador. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Quer dizer, não tem ninguém na geladeira. Que, no caso, logicamente, deixar alguém na geladeira é deixar alguém esperando, né? Já na outra, ele diz assim, já em você de bobeira, vírgula, sem ninguém, vírgula, na geladeira, já é outra situação, ó. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Você é uma louca que, quando triste, chora dentro da geladeira. Vê que diferença do carro de uma vírgula. Na primeira, e você de bobeira, sem ter ninguém na geladeira, mas na outra, e você de bobeira, sem ninguém, e você está na geladeira. Entenderam aí essa intenção? Vejam que uma vírgula modifica tudo. No primeiro é você que está na geladeira, ninguém está na sua geladeira, e na outra é você que está na geladeira sem ninguém. Então a pontuação muda muito sentido, viu? Vamos lá. Essa aqui é perfeita, gente. Isso aqui é uma propaganda, inclusive, eu acho que não sei como é que isso ainda não caiu no Enem, nem na UPE, que é uma propaganda maravilhosa. Isso aí é um cartaz aí, propaganda, da Associação Brasileira de Imprensa, que diz assim, lá embaixo, ó, aqui embaixo, ó, uma vírgula muda tudo. ABI, 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Não tem essas expressões, né? Não vai mudar nenhuma vírgula do que eu falei e tal. Vê que interessante. Aí começa assim, ó.
a vírgula pode ser uma pausa ou não. Aí aqui, ó. Não, espere. E a outra é, não espere. Na primeira, provavelmente alguém está indo embora e eu digo, não, espere. Quer dizer, é para a pessoa esperar. Se eu não coloco a vírgula, é o contrário. Eu digo, não espere. Consegue entender a entonação? Não, espere. E na outra é, não espere. A vírgula pode criar heróis. Na primeira tem a vírgula aqui depois do só e a outra tem depois do isso. A primeira é, isso só ele resolve. E a outra é, isso só ele resolve. Na primeira está dizendo que apenas isso ele resolve. Na outra está dizendo que isso apenas ele resolve. Então ele é o cara. Então veja que criou um herói aí que alguém, na segunda, só ele pode resolver. E a primeira, ele pode resolver só isso. Ele pode reforçar que você não quer. Você recebe um presente e diz, aceito, obrigado. Ó a pausa, ó. Aceito, obrigado. Ou você pode receber um cor de alguém e dizer, aceito, obrigado. Você está dizendo na segunda aí que você aceitou de forma obrigada. Você foi obrigado a aceitar. Na primeira, você está agradecendo. Vê como muda completamente até uma questão de educação. Na segunda, você pode acusar a pessoa errada. Estou vendo aqui que juiz está entre vírgulas. Ele é um vocativo, é alguém falando com o juiz. Aí o tom é esse, ó. Esse juiz é corrupto. Eu estou dizendo ao juiz que esse cara aí é corrupto. Na segunda, eu estou dizendo que esse juiz é corrupto. Porque juiz não está entre vírgulas. Vê o tom. Esse juiz é corrupto. E o outro é, esse juiz é corrupto. No outro, a vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Quer dizer que você está dizendo que você não quer ter acesso ao livro, à leitura. E na outra, não quero ler. É como se alguém estivesse tirando o livro de você e você diz, não quero ler. A pontuação muda ou não muda aí, gente, o sentido, completamente. Muda, não? Muda demais, viu? Muda. Ah, meu amor, por isso que às vezes vocês escrevem as coisas, às vezes você escreve as coisas para mim lá no WhatsApp, escreve para alguém, a pessoa entende de outra forma, porque a gente não prestou atenção na pontuação, tá certo? Vou mostrar mais casos desses lá na frente. Só para a gente contextualizar, mostrar para vocês, lembra que a gente viu na aula passada que a função da metalinguagem é a linguagem falando da própria linguagem, né? A poesia falando da própria poesia. Aí eu trouxe para vocês uma questão diferente, porque o povo só fica trabalhando pontuação, trazendo regra. Eu vou mostrar aí um poema de João Cabral de Melo Neto, que a gente viu há 2 aulas atrás, que o título é Questão de Pontuação, em que ele coloca, associa a vida da gente a uma pontuação. Tem momentos que a gente tem exclamação, que a gente está de frente a uma situação de êxtase, às vezes de interrogação, porque a gente está se perguntando, às vezes a gente fica meio em dúvida, quando a gente bota algo entre vírgula, mas tudo no final termina com quem, gente? Com o ponto final. Então, isso seria um texto maravilhoso para o Enem trabalhar pontuação, não a regra da pontuação, mas o significado do uso de cada sinal, ele aí fazendo associação, essa metáfora com a vida do homem. Aí diz assim, ó, todo mundo aceita que um homem cabe pontuar a própria vida, que vive em ponto de exclamação, dizem, tem alma dionisíaca. Dionísio aí, né, o deus do vinho, que significa festa, alegria, né? Vive em ponto de interrogação. Foi filosofia, ora é poesia, né? O filósofo que se questiona, né? O poeta que se questiona. Vive equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação na política. Ele faz uma crítica aí ao político que usa-se na vida e age
sem se pontuar, sem medir o que ele está fazendo. E no final ele diz: o homem só não aceita do homem que use a só pontuação fatal, que use na frase que ele vive o inevitável ponto final. Vê que massa aí, né? Então ele fala sobre, ele trabalha o conteúdo aí de pontuação, mas não pela regra em si, mas pela o que significa o uso e a experiência de cada pontuação dessa aí. Legal, né? O nome do texto é questão de pontuação. Vamos lá. Vamos refletir um pouquinho. Então, o que é a pontuação? Quando a gente fala, a gente pontua. Vê quando eu estou falando aqui, ó. Quando a gente fala, a gente pontua. Eu não falo. Quando a gente fala, a gente pontua. Esse ritmo que eu acabei de falar agora esse texto que eu falei agora é o mesmo do anterior, mas a gente não reconhece e traz estranhamento porque a melodia, tudo que a gente fala tem uma melodia, tem uma pausa. Então, essa pausa, essa pontuação, esse ritmo que a gente dá, na fala, existe o tom, existe a altura da voz, vários elementos, os gestos, a expressão facial, que na escrita a gente não tem. Tá? Então, se a gente na escrita não tem a voz, a gente não tem os outros elementos que dão a melodia, a gente vai marcar o limite entre palavras. Olha, sabia que o espaço entre uma palavra e outra é uma pontuação. Você pontua que ali terminou uma palavra e começou outra. Então, a pontuação na escrita serve para a gente marcar a melodia, o ritmo, as pausas e os limites de organização de uma frase, onde uma frase termina e começa, ou começa e termina, onde teria um tom de pergunta, porque na fala não precisa, porque a gente tem outros elementos. Então, isso a gente chama de natureza prosódica. Prosódia, o Enem pode até falar essa palavra, tá? É a parte da gramática que organiza e se dedica às características dos sons da fala, como o acento que a gente dá ou a entonação. Lembra na aula de acentuação, acento oralmente não é agudo circunflexo, é o acento que a gente dá. Quando eu digo picolé, eu coloco um acento na minha voz no lé. Então, como na oralidade a gente tem a prosódia, a gente marca na escrita com os sinais de pontuação. Tá certo? Porque nós não temos gestos nem outras interações face a face e como a gente não tem uma relação, quando a gente está escrevendo algo, a gente não tem uma relação direta com o outro que está na frente da gente, né? Então, aqui que eu estou falando com vocês, por exemplo, a gente está distante, mas a gente está no contato direto. Vocês estão vendo minha expressão facial, eu estou mexendo minhas mãos, tem um movimento do meu rosto, mas se eu só escrevesse, não é o suficiente. Quem aqui já passou uma situação que escreveu algo que pareceu que era uma indireta e não era, que pareceu que você estava discordando de alguma coisa, mas você estava, na verdade, concordando com a pessoa, só porque foi um contexto só de escrita, não tinha fala. Alguém já passou por isso aqui? Por exemplo, meu aniversário foi agora há pouco, e eu mandei para meus amigos como ia ser a festa. E alguém respondeu de uma forma que pareceu que a pessoa estava brigando, mas não estava. Então, como na escrita não tem elementos suficientes, como a fala, como o gesto, a gente tem que usar outros sinais para marcar isso. Então, se a pessoa responder assim, quero não, aí botaria uma exclamação, então eu saberia que era um grito, aí alguém estava reclamando. Quero não, botasse uma reticência e uma carinha triste, a gente ia entender que a pessoa está com algum problema. Então, na escrita existem vários elementos. Hoje em dia, eu já mostrei para vocês, a gente trabalhou isso. Existem os emojis, as figurinhas que ajudam na escrita a gente entender que relação existe naquela escrita, porque às vezes só os sinais gráficos que a gente coloca aí de pontuação não são suficientes para entender o enunciado. Então, ao escrever, a gente tem que contar com esses recursos para delimitar a fala, para a gente não entender
Desculpa, para a gente não decodificar aquela frase escrita e virar para oral e dar problema, como a gente viu aí na herança, por exemplo, e na frase lá da música de Wesley Safadão. Então, os sinais de pontuação servem para demarcar unidades, sinalizar limite de frase, por exemplo, o ponto termina uma oração, começa outra oração, mas dentro da oração tem pausas, então a gente bota vírgulas, tá certo? Então, a pontuação vai dizer exatamente onde tem pausa, onde a gente para respirar, até porque se a gente pegar um texto todo sem pontuação, a gente morre asfixiado que não consegue respirar, tá bom? Então, vamos lá para os símbolos, explicar cada um. O ponto é o mais fácil, eu acredito que vocês não têm problema com o ponto. Ah, que bonitinho o ponto aqui em cima. Ah, que bonitinho. O ponto, gente, é o mais simples, tá? Ele serve para delimitar o final de uma frase declarativa, afirmativa, né? Que pode ser negativa ou afirmativa, mas ele se está declarando, você nem está perguntando nada, você está afirmando, tá? Declarando, seja ele afirmando ou negando. Aí termina o final de um período de uma frase, tá? Como exemplo aí, ó, lembro muito bem dele. Terminou uma frase. O ponto também serve para separar períodos entre si. Termina um período, começa outro. Fica comigo, ponto. Não vai embora, ponto. Lembrando que se você quisesse falar essa mesma frase sem ser declarativa, né, no tom normal, você poderia usar ela numa fase exclamativa. Mas você ia fazer isso aqui, ó. Transformar ele numa exclamação. Mas aí você estaria dando a entender que você não estaria só declarando algo. Você estaria se exaltando, gritando. Então, com um ponto só, fica comigo, não vai embora. E com a exclamação, deixa de ser declarativa para ser exclamativa. Fica comigo, não vai embora. A pessoa está gritando aí, né? E automaticamente vocês também vão usar o ponto, que chama de ponto parágrafo, entre um parágrafo e outro, né? E o ponto final para usar no final do texto completo, por exemplo, aí na sua redação. Os pontos também servem para marcar abreviaturas, tá? Avenida, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, doutor, doutora. O ponto também serve para isso. Acho que poucas pessoas têm dúvida no ponto. Gente, vê que propaganda massa. Vê que propaganda massa aí. Dê uma lidinha nesse texto aqui. E depois dê uma lidinha nesse aqui. Não sei se dá para vocês enxergarem daí. Eu vou ler. Nesse primeiro, a cada palavra que tem um ponto. E no outro, só tem ponto no final. Aí o primeiro é a propaganda de um carro, tá? A propaganda de um carro que está fazendo propaganda do novo câmbio, tá? O câmbio que passa a marcha, tá? Aí nessa primeira tem assim, ó. Você está precisando dirigir um carro com câmbio em que você não sente a mudança de marcha. Aí vem o outro, só tem a pontuação no final. Aí diz assim, ó, você está precisando dirigir um carro com câmbio em que você não sente a mudança de marcha. Vê que massa. Aqui, ele botou o sinal de pontuação para a gente sentir o peso como se a gente estivesse passando a marcha. Ó. Você está precisando. Então, aqui, o texto, ele usou o ponto para que a gente, quando lesse, desse uma pausa forte, como se fosse um carro ruim, que a gente passa a marcha e sente a marcha. E esse carro aqui, que tem esse câmbio 30, você nem sente a marcha, porque o ponto só está no final. Então, ele usou um recurso da pontuação para fazer para ele fazer uma propaganda de uma marcha de um carro, um câmbio de um carro, um sendo travado pelo ponto e aí outro direto. Vem coisa massa, né? 2 pontos. Aí os 2 pontinhos aí. Para que servem os 2 pontos? É simples. Normalmente, os 2 pontos é para você explicar algo que foi dito antes.
Mas tem várias, tem 3 formas, tá? A primeira é para indicar a fala dos personagens. A gente vai ver isso em textos dramáticos, né? Em textos que tenham diálogos. Até pode ter na poesia, o que seja, mas tem que ter diálogo. Aí tem, ó. Então o padre respondeu. 2 pontos. Os 2 pontos significa que vai se apresentar a fala. Certo? E esse que vem depois aqui da fala é um travessão. A gente vai trabalhar ele lá fora. Então, 2 pontos aí, normalmente ele apresenta algo. Por exemplo, nenhuma frase termina com 2 pontos. E o padre respondeu. 2 pontos. O 2 pontos precisa de algo que se explica depois, tá bom? Também, você usa 2 pontos em algo que você vai explicar depois. Ele resume o que você disse antes. Que pode ser um aposto. Um aposto é uma explicação melhor, tá? Do que foi dito antes. É numerar alguma coisa. Como eu digo aqui, ó. Meus amigos são poucos. 2 pontos. Quando eu boto 2 pontos, eu vou explicar quem são aqui. Quem são esses amigos, ó? Fátima, Rodrigo, Gilberto. Também se usa 2 pontos antes de citação. Aí quem vai fazer citação aí na redação? Como já dizia Vinícius de Moraes, 2 pontos. Estou vendo que o 2 pontos sempre apresenta algo que você refere-se antes. Que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tá? Então, os 2 pontos servem nessas 3 situações. Então, aí, eu peguei um exemplo de uma tirinha, tá? Esqueci de botar até a referência dela aí. E é uma adolescente aí na cama, ela diz, é bacana ficar solteira. Só tem um inconveniente. Ó, para que ela usou esses 2 pontos aqui? Para explicar qual é esse inconveniente. E qual é ele? A TPM. Então, os 2 pontos sendo usados aí para apresentar o termo que foi dito antes, que é um inconveniente. Ela diz, só tem um inconveniente, TPM. Não tem ninguém para azucrinar. Certo? A vírgula, tenho paciência com a vírgula agora, viu? É a maior que tem. Eu acho que 90% dos casos que tem erro na parte de gramática na redação são relacionados com o uso da vírgula. Eu não vou explicar só a regra da vírgula, eu vou explicar primeiro por que existe a vírgula. Tá? Quando eu estou, primeiramente, escrevendo ou falando algo, eu tenho pausas, né? Muita gente diz que o ponto, a vírgula é uma pausa fraca, né? O ponto e vírgula é uma mediana e o ponto final é maior. Tudo bem. Mas a vírgula, ela dá essa pausa, mas ela não pode ser utilizada sozinha e quebrar o sujeito do verbo e o verbo do complemento. Se eu disser assim, eu vou à escola. Se eu botar uma vírgula depois de eu, fica eu, vírgula, vou à escola. Quem é que vai à escola? Eu estou falando como se eu estivesse falando eu estou falando comigo mesmo, dizendo que eu mesmo vou à escola. Então, não se quebra o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Não se quebra sujeito de verbo, nem verbo de complemento, com uma vírgula só. Você pode quebrar com 2, ó. Porque o elemento que vai estar aqui no meio, ele vai estar aqui isolado por vírgulas. Tá? Eu posso dizer, por exemplo, sujeito, eu, aí boto vírgula, filho de Márcia, vírgula, cheguei cedo. Esse filho de Márcia vai estar entre 2 vírgulas, não tem problema. Tá bom? Então, a vírgula é uma pausa no enunciado e você vai indicar que termos estão sendo separados, mas eles pertencem à mesma oração. Se eu tenho um período que vai até um ponto, dentro desse ponto existem outras vírgulas. Tá bom? Aqui, ó, Lúcia, esposa de João, foi ganhadora única da cena. Vocês estão vendo aqui que esposa de João está entre 2 vírgulas? Estão vendo? Estão vendo? Sim. Se eu tirar esse termo que está entre 2 vírgulas, a frase não continua com sentido? Ó, Lúcia foi a ganhadora única da cena. Toda frase que tem um elemento entre vírgulas significa que ele é um texto, uma frase adicional, tá? Mas aí, quando a gente vai falar, a gente tem que ter uma pausa. Lúcia, esposa de João, foi a grande ganhadora da Mega Sena.
é uma pausa menor do que um ponto que termina a frase completa. Tá bom? Então, a vírgula organiza a relação sintática também. Vamos para as regras. Onde não se separa por vírgula. Então, eu vou mostrar vocês aí, para vocês não errarem mais quando forem usar vírgula. Onde não usar de jeito nenhum. Não se usa para separar o sujeito do predicado. Se eu estou falando que alguém fez alguma coisa, como é que eu vou separar com uma vírgula só? Se eu botar aqui, ó, José e comprou. Se eu quero dizer que José comprou, se eu botei uma vírgula só, eu quebrei completamente a frase. Se eu disser assim, João comprou um presente para seu pai. E aqui eu estou falando com José que alguém comprou um presente. Está errado. Então, não se separa. Ó. Se for José que comprou, José comprou um presente para seu pai, que é o correto. Se eu quisesse colocar vírgula aqui entre José e comprou, eu tenho que colocar uma expressão entre duas vírgulas, porque em duas vírgulas eu posso retirar. E não vai ter essa quebra. Eu posso dizer José, vírgula, meu tio, vírgula, comprou um presente para seu pai. Beleza? Também não se separa objeto de verbo. Como é que vê? Eu disse, ela disse isso. E eu botar uma vírgula entre disse isso, vai dizer, ela disse, vírgula, isso. Ela disse o quê? Nada. Ó, ela disse que ligaria ontem. Uma vírgula só. Não. Tira. Ela disse que ligaria ontem. Você não pode quebrar o verbo do seu objeto, do seu complemento. Tá? Você também não pode, o adjunto nominal do nome. Nosso velho mestre sempre nos voltava à mente. Você quebra aqui, ó. Nosso velho mestre é uma pessoa só. Você quebrou com uma vírgula aqui, quebrou. Nosso velho mestre sempre nos voltava à mente, que é o correto. Também não se separa o complemento nominal de um nome. A vitória de um é a conquista de todos. Vê até quando a gente fala errado. A vitória de um é a conquista de outro. A vitória de um é a conquista de outro. Então, essa vírgula aqui vai quebrar, porque de um se refere ao complemento vitória. A gente não viu que os complementos nominais têm complemento? A vitória de, então tem que estar junto. Também não pode separar o predicativo do objeto. Aqui, ó. Os policiais pediram calma absoluta. Absoluta é uma característica de calma. Então, eu não posso separar com uma vírgula só. Se eu botar uma vírgula assim, parece que eu estou falando com absoluta que os policiais pediram calma. Vê, os policiais pediram calma absoluta. Se a calma for absoluta, ela tem que vir junto. Ó. Os policiais pediram calma absoluta. Tá? Também não se separa a oração principal da subordinada. Aqui, ó. Interessa-me que você compareça. Aí você fala assim, interessa o quê? Interessa que você compareça. Então, como é que eu vou separar uma oração subordinada aqui, que é objetiva direta? Não esquece assim não, mas o complemento dela. Interessa-me, aí você interessa-me o quê? Que você compareça. Também não se quebra com a vírgula só. Interessa-me que você compareça. Direto, sem vírgula. Tá bom? E aí, onde é que a gente usa vírgula? Primeiro, para separar vocativo. O que é vocativo? É quando a gente chama o nosso interlocutor, fala o nome dele, quem ele é na frase. Maria, traga-me uma xícara de café. Eu estou falando com Maria diretamente. Maria, aí eu tenho que botar uma vírgula. Igual a gente diz, mãe, traz meu almoço. Se você não botar vírgula depois de mãe, vai ficar mãe, traga meu almoço. Mãe, traga meu almoço. Tá errado. É mãe, vírgula, traga meu almoço. Aqui, ó. A educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país. Aqui, ó. Eu estou falando com os meus amigos diretamente. Isso é um vocativo. Ele vem aqui com duas vírgulas. Se meus amigos estivessem aqui no começo, ia ter uma vírgula só. Ficaria. Meus amigos, vírgula, a educação é fundamental para o progresso do país. Como está no meio, a educação, meus amigos, é fundamental. Esse meus amigos também podia estar aqui, ó. Ia ser como?
A educação é fundamental, meus amigos, para o progresso do país. Então, onde o vocativo tiver, ele tem que estar com vírgula. Seja no começo, uma vírgula só, ou no meio com duas. Também se usa a vírgula para separar apóstolo. O que é apóstolo? É uma explicação melhor do que você falou antes, ó. E vejam que tudo que está entre vírgula pode ser tirado. Se eu tirar essa expressão aqui, ó, minha antiga empregada, a frase continua, ó. Valdete esteve aqui ontem. Mas eu quero explicar melhor quem é essa Valdete, vou criar um aposto. Minha antiga empregada. Então, ela vai estar entre vírgulas. Tá? Também, quando a gente começa alguma locução adverbial de tempo, de modo, e ele não está no final, ele vem para o começo da frase, ele tem que vir com vírgula. Por exemplo, procurarei por você chegando da viagem, não precisa de vírgula, mas a relação de tempo, porque o advérbio, o normal lugar dele é no final. Mas se eu passo ele para frente, tem que vir com vírgula. Tá? As pessoas, muitas vezes, são falsas. Ó, se eu tirar muitas vezes aqui, ó, a frase continua, ó, pessoas são falsas. Eu adicionei a expressão muitas vezes. Tá bom? E também a gente usa a vírgula para enumerar. Você está falando uma coisa seguida da outra, se bota uma vírgula. Precisa de pedreiros, vírgula. Serventes, vírgula, mestre de obras, vírgula. Tranquilo. Também pode usar a vírgula para isolar expressões de caráter explicativo, quando você diz assim, ou seja, ou melhor. Ó, amanhã, ou melhor, depois de amanhã, poderemos nos encontrar para acertar a viagem. Então, essa expressão, ou melhor, você pode usar para dar explicativa. Eu expliquei isso lá quando a gente falou sobre as conjunções. Também você pode usar para separar conjunções intercaladas, como aqui, ó, o porém. Não havia, porém, motivo para tanta raiva. Certo? Também, para separar o complemento pleonástico. Isso a gente usa muito pouco, tá? A mim nada me importa. Isso aí, pleonástico, porque se eu já digo que nada me importa, não precisa do a mim. Mas aí, se esse elemento pleonástico, né, dito de forma exagerada, desnecessária, vai para o começo. Tá bom? Também a gente usa a vírgula para isolar o nome de lugar na indicação das datas. Quando a gente faz um ofício, por exemplo, um recibo, aí tem lá, Recife, vírgula, 26 de janeiro de 2001. Então, para separar o lugar das datas. Nas cartas também que a gente bota, né? Olinda, 20 de dezembro. Também a gente usa a vírgula para separar elementos que estejam um do lado do outro. Que eles não têm conjunção entre eles. Como aqui, ó. Lua, 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 por um momento meu canto contigo compactua. Então, separa elementos iguais aqui ou não, mas que estejam coordenados, tá? Sem conjunção. Para marcar a omissão de um termo, a gente viu isso, chama de elipse, ou elisão, lembra? Quando a gente quer deixar subentendido algo que foi dito antes, sem precisar falar ele aqui, ó. Ela prefere ler jornais e revistas, desculpa, ela prefere ler jornais e eu, revistas. Essa vírgula aqui é para marcar que eu prefiro revistas. Lembra que a gente falou isso na elipse, né? Você pode dizer assim, eu desci cedo para o almoço, ele, vírgula, não. Certo? Ele não. Se chama de elipse. Cadê? Outro exemplo aqui, ó. Cadê? Vamos passar isso aqui. Aqui, desculpa. Professor, e termos que tem as conjunções e, ou e nem, não precisa de vírgula, tá? Só vai precisar colocar vírgula antes do i, que é o se o assunto já tiver terminado, você começa com outra coisa, tá bom? Então, aqui, ó. Se tiver i ou nem, e estivesse falando sobre o mesmo assunto, logicamente não precisa de vírgula. Conversaram sobre futebol, religião e política. Estou enumerando
E o I está aqui, não precisa de vírgula. Não se falavam, nem se olhavam, sem vírgula. Ainda não decidi se viajarei para a Bahia ou Ceará. Não precisa de vírgula. Mas se essas conjunções elas vierem repetidas, porque às vezes a gente repete alguma coisa com a finalidade de dar ênfase, né? Por exemplo, quando uma menina vai dar aí um encontro namorado e vai dizer que o namoro tá ruim. Ela diz, ó, você nem vem me pegar, nem paga meu lanche, nem paga o Uber, nem me dá carinho, nem faz nada. Eu tô repetindo essas expressões, nem, eu tenho que botar a vírgula aqui, ó. Não fui nem ao velório, vírgula, nem ao enterro, vírgula, nem à missa de 7º dia, se ela tiver aí repetida. Tá? Eu repeti aqui sem querer. E lembrando também que existe vírgula entre orações, tá? Para separar uma explicação, né, uma subordinada adjetiva aqui, ó. Meu pai, de quem guarda amargas lembranças, lembrando aqui, ó, gente, que se eu pegar essa expressão aqui, ó, de quem guarda amargas lembranças, não está entre duas vírgulas, ela pode ser retirada. Tudo que você coloca entre duas vírgulas pode ser retirado. Eu vou explicar lá na frente que essas duas vírgulas podem também ser dois travessões. Os dois travessões, eles servem para substituir duas vírgulas no aposto aqui. E também poderia ser parênteses. Então, aqui poderia ser meu pai, vírgula, de quem guarda mais a lembrança, vírgula, ou parêntese aqui, ou travessão aqui. É bom você colocar travessão, porque também marca que você tem tem repertório de acentuar, tá bom? Quando você coloca aqui dentro da mesma entre orações, logicamente, aqui, ó, acordei, vírgula, tomei banho, vírgula, comi algo. Você está separando as ações, né? Estudou muito, vírgula, mas não foi aprovado no exame. Certo? E aí existe também, quando você vai usar a vírgula antes da conjunção I. Preste atenção aí, tá? Quando a gente diz, ó, eu gosto de nadar, correr e andar de bicicleta. O assunto é o mesmo. O sujeito é o mesmo. Mas quando você muda o sujeito, você tem que colocar vírgula, ó. Os ricos estão cada vez mais ricos. Aqui os sujeitos são os ricos. Os ricos estão cada vez mais ricos, vírgula. E os pobres, aqui já é outro sujeito, aqui já é pobres. E os pobres, cada vez mais pobres. Aqui tem uma vírgula, porque aqui significa que os pobres estão cada vez mais pobres. Tá certo? E quando você também repetir o I, que a gente chama de polissíndeto, mas isso aqui você vai utilizar, gente, em textos que existe uma liberdade maior. Não vai usar isso aqui na redação, não, tá? E o governo faz isso, e isso, e isso, e isso, tá? Não é muito apropriado, porque marca que você tem pouco conhecimento de conjunções, mas um texto poético, literário, não tem problema. Uma música, né? E chora, e ri, e grita, e pula de alegria, tá? Então, aqui a conjunção está sendo repetida várias vezes, tá bom? Também você vai utilizar quando a conjunção tiver valores distintos, tá? Como aqui, ó. Coitada, estudou muito e ainda não foi aprovado. Mas mesmo assim, aqui não era nem obrigatório colocar a vírgula, tá bom? Separar orações intercaladas, como eu já falei para vocês, ó. Senhor, disse o velho, isso aqui é uma oração intercalada. Eu coloco essa informação aqui dentro. Disse o velho, disse a mãe, tá bom? Lembrando que essa expressão aqui, que está entre duas vírgulas, poderia ser dois travessões, ou também poderia ser parênteses. Bom? Vê aqui. Tem alguém aí ainda? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Vê que propaganda massa aí da aspirina. Nessa frase aí, maior,
como é que se lê essa frase maior? Com que tom a gente lê essa frase maior aí? De hoje até cabeça. Hoje Alguém pode não. ler para mim? Estou com dor de cabeça. Agora lê sem a vírgula. Hoje não estou com dor de cabeça. O sentido é o mesmo? Não. Completamente diferente. Essa frase aí faz uma brincadeira com o que se fala, né? Que quando a mulher não quer ter relações com o marido, ela está com dor de cabeça. E aí toma uma aspirina, né? Mas vem com uma vírgula e muda completamente. Tanto que a aspirina diz assim, ó. Hoje não, estou com dor de cabeça. Aí lá embaixo tem. Agora tire a vírgula. Então, em vez dela dizer que ela não quer nada porque está com dor de cabeça, ela está dizendo, hoje não, estou com dor de cabeça. Sem a vírgula, ela está dizendo que não tem dor de cabeça. É como se a aspirina devolvesse a ela a paz, né, sem dor de cabeça. Então, vejam aí como a vírgula, gente, muda tudo, tá bom? Então, toda vez que você for escrever um texto na redação que seja, voltem, leiam o texto no ritmo que vocês sabem, que todos vocês são proficientes na língua, sabem muito bem quando uma vírgula está no lugar errado. Só você lê e dá a entonação que serve. Porque se eu boto uma vírgula, é porque tem uma entonação. Uma coisa é eu dizer sem vírgula, porque se eu boto sem vírgula, eu falo sem a pausa. Hoje não estou com dor de cabeça. Com vírgula hoje não, estou com dor de cabeça. Então, leiam antes para poder entender. Vê essa questão que eu coloquei aí. Ó. Entre vomitando e amor, não tem vírgula no primeiro e tem vírgula no segundo. Aí tem assim, o poder da vírgula. No primeiro, não tem vírgula e diz, ele está vomitando o amor. Amor aí é o complemento de vomitar. Quem vomita, vomita alguma coisa. Entre o verbo e o complemento dele não tem verbo. Então é como se o menino estivesse vomitando o amor. Mas na outra, existe uma vírgula depois de vomitando. Alguém pode me dizer por que tem essa vírgula aí depois de vomitando? Porque ele está chamando a mulher dele? Isso. E quando a gente chama alguém e bota o nome dessa pessoa, quem é lá, a gente chama de vocativo, e é obrigado a colocar. Ele está vomitando amor. Então, vejam como marcar o vocativo precisa colocar para você não dizer que o menino está vomitando amor, e na verdade ele está vomitando. Aí está passando mal, por exemplo. Temos aí mais duas tirinhas para vocês verem aqui o uso da vírgula. Me ensina a pescar, pai. Isso aí, menino maluquinho, tá? Agora não tenho tempo, filho. Eu tentei. Então me dá o peixe. Aquela frase, né? Não se dá o peixe, tem que ensinar a pescar. Aí, se o Enem ou o PE perguntassem o que é que justifica as duas vírgulas na tirinha aí de menino maluquinho? Por que tem vírgula nessas duas frases? Depois de pescar e depois de tempo. Por conta do vocativo, pai e filho? Exatamente. O filho está falando pai diretamente com ele e o pai falando com o filho. Se ele não colocasse a vírgula depois de pescar, o que é que ele ia pescar? Ia pescar o pai, não? Me ensina a pescar pai. É como se tivesse pai no rio para ele pescar, não era não, gente? Entenderam? Então, se você não coloca a vírgula no vocativo, você parece que essa pessoa, ou essa questão do vocativo, é o objeto e não é. Mesma coisa aí dessa tirinha aí embaixo, que diz, bode olerana, para mim tá chovendo e para vocês não. Será que veriam dos 5% privilegiados que concentram toda a renda da chuva? Faz uma crítica aí sobre distribuição de renda. E depois de bode e olerana, também tem vírgula.
Mas por quê? Porque bode olerana é o nome do bode que ele está falando. Mais uma vez aqui é o que, gente? Vocativo. Tá dando para entender aí o uso da vírgula? Tranquilo? Tá massa. Vamos lá. Aí é uma propaganda do banco chamado Citibank. Se for perguntado, logicamente, o Enem não vai perguntar isso, né? Mas vê como foi legal, como o Citibank utilizou na propaganda dele um uso de pontuação, mas para explicar outra coisa, vê, ó. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Tem vírgulas aqui, ó. Aí ele diz, mas não se esqueça, vírgulas significam pausas. Então, ele utilizou o fenômeno da pontuação para dizer que você tem que trabalhar, mas com pausa. E qual é a pausa que se dá aqui? A vírgula. Então, ele usou o fenômeno da escrita para fazer um jogo de palavras aí para dizer que se trabalhe, mas que tenha pausa, como a vírgula. Tá bom? Vamos agora para o ponto e vírgula. Eu vou afirmar uma coisa, quero que vocês me respondam se é verdade ou não. Ninguém aqui sabe usar ponto e vírgula. Ou alguém sabe? Eu admito que eu não sei usar. É tão simples, gente, tão simples que vocês nunca mais vão esquecer. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Ó, o ponto no marco final de um enunciado, a vírgula, ela vai marcar dentro do enunciado que existem pausas dentro da pausa maior, que é o ponto, não é isso? O ponto e vírgula, ele serve para duas coisas. A primeira é mais fácil. A primeira é quando você vai separar itens de uma sequência e cada um vai estar numa linha. Quando eu mando para vocês alguma lista tem letra A, B, C, D, entre uma e outra vai ter um ponto e vírgula e no final vai ter um ponto. Então, o principal, essa daqui, por exemplo, essa primeira, lógico que vocês não vão fazer isso na redação, porque ninguém vai fazer itens de nenhuma lista. Mas eu estou mostrando onde tem. Pode ser um decreto, uma petição, uma sequência. Aqui, por exemplo, um exemplo, né? Do direito administrativo lá. Artigo 127. São penalidades disciplinares. Estão vendo aqui os 2 pontos, ó? 2 pontos porque você vai dizer quais são as penalidades, não é isso, ó? Aí, advertência. Vê. Não tem, para você entender por que se chama ponto e vírgula. Eu não tenho vários tópicos, mas cada tópico está numa linha. Para separar um e outro, eu não boto uma vírgula, mas só que esses pontos estão no final da linha, então eu tenho que colocar o ponto. Então eu boto um ponto para dizer que a linha acabou, mais uma vírgula para dizer que a sequência era o quê, gente? Ela continua até o final, que aí eu boto um ponto. Entenderam por que se chama ponto e vírgula? Porque eu estou enumerando, ó, advertência, suspensão, demissão, cassação. Como os elementos eles estão um atrás do outro, eles são uma sequência. E numa sequência, se tivesse um do lado do outro na mesma linha, não ia ter vírgula, né? Se fosse um do lado do outro, advertência, suspensão, demissão, não ia ser um do lado do outro com vírgula. Só que aí, agora, cada um está numa linha. Então, é uma vírgula, porque vem outro, mas é um ponto, porque terminou uma linha. Então, na sequência, o ponto e vírgula marca que terminou uma linha, ponto, mas a vírgula existe para dizer que existe outro elemento. Outro elemento. Outro elemento. Outro elemento. E no final, por que eu boto só o ponto? Porque não existe mais um elemento depois. Só tem o final. Entenderam? Eu entendi. Pronto. E aí, o uso do ponto e vírgula quando vocês vão usar diretamente na redação. Eu vou fazer um desenho aqui
E vocês vão entender por quê. Vejam. Imagine que eu tenho essa frase aqui. Imagine que essa linha é uma frase, tá bom? Vamos aqui para... Imagine que essa linha é uma frase que termina em ponto. Não existe frases que são assim, começa e só no final tem um ponto? Tem ou não tem? Não tem? Tem. Pronto. Mas imaginem que eu queira separar coisas dentro desse mesmo ponto. O que é que eu vou utilizar entre um e outro? O que é que eu vou utilizar aqui, por exemplo? Aqui e aqui. Não é vírgula? Vou dizer, isso, uma coisa. Isso, outra coisa. Isso, outra coisa. E isso. Não é assim que a gente faz quando a gente quer separar uma coisa dentro do mesmo período? Aqui, ó, daqui para cá. Existem, eu quero falar de 4 elementos separados. Então, 13 eu boto vírgula, eu boto i, o outro. Não é assim que a gente faz? É ou não? Sim. Agora, vejam só. E se eu estou fazendo isso para vocês visualizarem, mas eu vou explicar lá embaixo, tá? Imagine se aqui dentro desse 1 tiver uma expressão que já tem 2 vírgulas. Como é que eu vou separar o primeiro do segundo? Como é que eu vou saber que o primeiro não terminou aqui e terminou aqui? Se aqui no 2 também tiver uma vírgula. O 3 também. Como é que eu vou saber que esse primeiro bloco termina aqui e não aqui? Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é para marcar que dentro desse período existem 2, 3, 4 coisas que dentro de cada bloco desse já tem vírgula. E para separar um do outro, eu tenho que colocar o quê? Ponto e vírgula. Entenderam? Então, como você tem uma oração muito extensa e que cada oração já tem vírgula, para separar uma da outra, você tem que colocar ponto e vírgula. Porque assim, se você botar só vírgula, eu não vou saber se um é até aqui ou até aqui. Deu para entender? Vou mostrar um exemplo, tá certo? Eu vou ter um exemplo aqui do livro de Visconde Tauná e o Visconde de Ionerim. Vê. Vê a primeira frase, vê a primeira aqui, ó. O rosto de tez amarelenta, ele está falando aqui do rosto, e o outro ele está falando dos lábios. Então, são 2 coisas diferentes, tá bom? Ó, o rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronuncialmente vultuoso. Eita, agora perdi a linha aqui. Cadê a linha? Aqui. O que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Isso aqui é a primeira parte. Aí aqui vai começar a segunda. Eu vou agora falar sobre o quê? Sobre os lábios. Os lábios grossos, o inferior, um tanto tenso. E aqui é a segunda parte, tá certo? A primeira parte é aquilo tudinho ali falando do rosto, e aqui é a segunda, vê? Nessa primeira, começando aqui em rosto e vindo até cardíaca, já tem vírgula aqui, ó. Já tem vírgula aqui. Já tem vírgula aqui. E já tem vírgula aqui. O ponto e vírgula aqui é para dizer, ó, agora acabou o primeiro e agora vem o segundo. Porque se eu não colocar ponto e vírgula, vai parecer que os lábios grossos, o inferior tanto tenso, ainda pertence ao primeiro assunto, que é o rosto. Entenderam agora essa questão que eu fiz esses tracinhos aqui? Então, como você, dentro de uma oração, você pode separar por vírgulas, mas se dentro já tiver vírgulas,
tem que separar os blocos por ponto e vírgula. Lembrando que não é necessário cada bloco ter vírgula dentro, só basta um. Se só tiver o primeiro, a separação de cada um tem que ser com ponto e vírgula. Entenderam, gente? Tranquilo? Vamos lá. Gente, alguém pode majestosamente... A gente já terminou as principais, tá? Agora a gente vai para as aspas, coisas mais simples. E eu vou resolver 5 questões de Enem que caíram. Alguém pode explicar para mim esse anúncio aí? Essa campanha aí? Alguém pode explicar? Lembrando que o texto que está aqui embaixo é em inglês, mas eu botei a tradução aqui, tá? Doe vida. Quando você doa órgãos, a vida continua. Alguém pode explicar aí para eu ficar feliz? Isso é uma própria... Diga. Eu acho que é porque o ponto, ele dá, tipo final, sabe? Uhum. Já o ponto e vírgula não, é uma continuação. É isso que ele quis falar ali embaixo. Só que o outro não é um ponto e vírgula, é só uma vírgula. Pronto. E a vírgula mesmo é o órgão, sei lá. E a vírgula seria o quê? O órgão órgão. do lado. Pô, que propaganda massa, né não, gente? Que coisa bem feita, né não? Então, ele quer dizer o seguinte, alguém que está no ponto final da vida, quando a gente doa um órgão, a vida só teve uma pausazinha, mas ela vai o quê? Continuar. Muito massa, né não? Parabéns aí pela análise de vocês, viu? Vamos agora para as reticências. Reticências, gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não usem reticências na redação. Por quê? Reticências, que são os 3 pontinhos, marca que você não terminou a frase, que você está em dúvida no que você está falando, que você hesitou em falar, que você suprimiu o que você ia falar. E as reticências são utilizadas para quando a gente quer entender que a pessoa, quando estava falando, hesitou, parou o que ela está falando, que ela esqueceu. É isso que vocês querem mostrar para o corretor, que vocês esqueceram que vocês falaram? Que vocês pararam porque estão pensando? Aí bota assim, o governo brasileiro, 3 pontinhos, faz... É isso que vocês querem falar? A reticências é um recurso de pontuação para marcar o quê? Letra A aqui, ó. Dúvida e hesitação do falante. Quando a gente está em dúvida, assim, gente, eu fiz... eu estou em dúvida, eu estou hesitando. Alguém pode marcar que está com dúvida ou hesitar lá na redação, gente? Pode ou não? Não. Tem que ser direto. Então, esqueçam reticências aí. Quando vocês virem reticências num poema, em algum texto, provavelmente, num poema, é um escritor que está em dúvida, é um escritor que esqueceu o que ia falar, tá certo? Então, também ele marca a interrupção de uma frase. Quando a gente está lendo um diálogo num livro que tem uma reticência, normalmente é quando alguém interrompe a gente, né? O cara está falando, por exemplo, eu quero te dizer, aí o outro cara fala na frente. Então, a reticência é para marcar que houve essa frase aí que está incompleta, tá? Só uma coisa que eu não coloquei aqui. Você já viu isso aqui, ó? 3 pontinhos assim, dentro de um parênteses. Vocês já viram isso? Já viram? Sim. Aqui embaixo. Isso remete ao seguinte, ó. Se eu colocasse esse coisa aqui na frente, ó, na frente do meu texto, significa que isso é um trecho de algo que existe algo antes. Então, isso é um trecho... Se eu boto esse sinal aqui, significa que esse trecho é um trechozinho de algo que tem algo antes. Se eu coloco no final, significa que esse texto ainda tem algo a mais. Então,
Normalmente se coloca isso quando coloca um pedaço de um texto. Ou que existe coisa antes, ou que ainda existe o final depois, tá bom? Que é aqui a letra D, ó. Indicar a supressão de palavra numa frase transcrita. Quando você deixa de colocar uma palavra ou um trecho inteiro, ó. Quando pensa em você, menos a felicidade. É como se aqui, onde tem esse sinal, significar que aqui tem outras coisas que eu escolhi não colocar. Professor? Então, oi. Nessa parte dessa AD que você está dizendo, tipo, se eu estou citando algum filósofo, eu posso colocar? Tipo, porque é muito grande, aí eu só coloco a parte principal e coloco... Não precisa. Sabe por que não precisa? Porque no gênero textual que a gente está trabalhando, que é o dissertativo, sabe-se que quando você vai citar algo de alguém, é um trecho do que ele fala. Basta só você botar entre parênteses. Agora, imagine que a frase que a pessoa que você vai falar, você vai colocar ela do jeito que a pessoa escreveu, e você escolheu não colocar a frase toda, você botou só o começo e o fim. Aí você tem que colocar isso aqui no meio para o corretor entender que, por mais que a frase seja aqui, ó, como aqui de Raimundo Fagner, você escolheu colocar o começo e o fim e não colocar o meio. Deu para entender? Sim, muito obrigada. Mas eu não aconselho fazer isso. Sabe por quê? Porque o texto de vocês é pequeno, é 30 linhas. Então, se você escolhe algo que você vai escolher o começo e o meio, não vai colocar, o começo e o fim não vai colocar o meio, pode ser que fique incompleto. Mas é para vocês entenderem que esse recurso ele existe, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Parênteses. Parênteses é o mais fácil. Os parênteses, gente, é para isolar palavras, frases, datas, tudo que é explicativo, tá? Também lembre-se que o parêntese pode substituir a vírgula ou travessão. Lembra que eu mostrei lá na frente? A gente vai ver isso agora. Ó, na Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, tá vendo aqui, ó? Estou isolando uma data, tá? Uma manhã no Cajapó, Joca lembrava-se como se fora na véspera. Eu coloquei essa frase aqui entre parênteses para dar uma explicação a mais sobre isso aqui, mas você está só isolando a frase, tá? Ou você pode botar o parênteses em várias situações, tá? Mas sempre para isolar palavra, frase, só o explicativo. Os parênteses também você pode substituir ele por vírgula ou travessão. Vê, ó. Esquece essa palavra aqui calmamente. Vamos ler essa frase. Chovia enquanto os pássaros se escondiam nas copas das árvores naquela tarde. A frase não continua sem essa expressão que está entre parênteses? Tudo que está em dois parênteses, duas vírgulas, dois travessões, pode ser retirado e a frase continua perfeitamente. Então, toda vez que tiver uma expressão que pode ter duas vírgulas, eu posso substituir aqui, ó, por duas vírgulas, ou dois travessões, dá no mesmo. Chovia, travessão, calmamente, travessão, enquanto os pássaros se escondiam. Chovia, vírgula, calmamente, vírgula, enquanto os pássaros se escondiam. Ou chovia, parêntese, calmamente, parênteses, enquanto os pássaros se escondiam. Então, toda vez que essa expressão aqui for uma informação adicional que você colocar, os parênteses podem substituir tanto a vírgula quanto a travessão. Eu já tinha falado isso lá na frente. E aí, para a gente terminar os sinais, né? Espero que vocês tenham entendido, é a exclamação. E daqui a pouco eu vou falar sobre a interrogação. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Bem pertinho aqui. Vocês vão utilizar a exclamação na redação de vocês? Eu acho que não. Não? Vamos entender por que não? Tá certo. O texto que vocês estão escrevendo, por mais que vocês estejam escrevendo com o pensamento de vocês, o texto pode ser em primeira pessoa, você falando, eu acho, pode ser? Não. Não. A redação de vocês do Enem, ou qualquer outra que seja dissertativa argumentativa, você deve mostrar suas emoções?
Não. Exclamação, ele marca ação exagerada, tá gritando, tá nervoso, tá estressado. Oxente, tu meter exclamação na tua redação, sabe o que o corretor vai dizer? Oxente, tá doida? Tá estressada? Tá doido? Tá nervoso? Então, não se coloque exclamação na redação do vestibular, porque marca uma emotividade, uma reação pessoal. Então, não coloquem. É como se tivesse assim no final. É preciso que o governo haja rápido. Aí bota uma exclamação. Poxa, tá doido, tá gritando, tenha calma. O seu texto, ele não é imperativo, aí ele não tem que ter interjeições. Então, não coloque exclamação. Mas a exclamação serve em qualquer outro tipo de texto para marcar algo emotivo, ou uma surpresa, ou para marcar uma raiva, que marca a diferença do tom. É diferente de eu botar assim, entre, e botar só um ponto. E botar um entre com exclamação. Já viram o quê? Entre. Então, é um sinal de pontuação que ele não é sintático, ele é emotivo, né? Ele marca uma exclamação. Tá bom? Então, você vai usar ele depois de vocativo, quando você está gritando com a pessoa, está chamando a pessoa, ei, mãe! Aí bota a exclamação depois de mãe. Em frase no imperativo, que você quer dar um tom mais forte, que também pode ser sem exclamação, viu? Você diz, cale-se, ponto. Cale-se, exclamação. Então, a exclamação é o tom, a exclamação é um tom maior do ponto. Eu penso assim, ó. Se eu quero terminar algo, eu boto um pontinho. Cale-se. Mas eu quero aumentar o tom, eu pego e faço isso, ó. Cale-se. Então, a exclamação é como se fosse um ponto atrelado de uma voz, de um sentimento, de uma exclamação. De caráter também emocional, tá bom? Aí tem aqui, ó, esse personagem aí, esse que tá de barba, é como se ele fosse Deus, tá certo? E ele tá aí, ó, pensando. Quero os planetas alinhados, bem igualitários, sem supremacias. Claro, eu também estava pensando algo assim. Adão, em que ano estamos? 1600. Ok, tenho que mudar tudo. Espero que ninguém tenha reparado a diferença. Quando coloca-se aqui exclamação em igualitário, sem supremacias, em ok, em exclamação, marca várias vezes aí um tom de voz mais alta, uma surpresa, algo que foi com um tom diferente do que seria só um ponto. Quando ele diz, ok, tem que mudar tudo. Marca surpresa, rapidez. Então, a exclamação aí marca essa questão também emotiva, tá bom? E, para terminar, a gente tem interrogação e creio que as aspas. Não, tem interrogação, aspas e travessão. São os menorzinhos, tá bom? A gente vai terminar. Interrogação. Aí a minha pergunta, antes de explicar o que é interrogação, que vocês já sabem, vou fazer a mesma pergunta. Vocês acham que interrogação cabe na redação? Eu não. Cabe ou não? Não, Pode ocorrer, sim. porque não tem espaço para dúvida. Então, mas o que é que você pode fazer? A exclamação é proibido. Oi? Eu acho que pode, dependendo se você for responder a pergunta em algum momento do texto. Exatamente. Às vezes, a gente usa o recurso da interrogação com a pergunta retórica, que a gente faz a pergunta e a gente mesmo responde. Porque lembra-se que o texto é argumentativo. Agora, isso não é obrigado não, viu, gente? Você pode usar ou não, tá? Estou dando para se você quiser usar. Usar a interrogação é para fazer uma pergunta retórica. Você, por exemplo, você começa a redação lá falando sobre, sei lá, o aborto, por exemplo. Aí você, para instigar o debate, você fala assim, será que num país tão ligado à instituição da igreja, o aborto daria certo? Aí você mesmo responde. Lembrando que a interrogação na redação do vestibular, você não pergunta a alguém,
Você não pergunta ao corretor. Tem gente que pergunta ao corretor, né? Você está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? O que é que você acha? É uma pergunta que você não pergunta a alguém. É uma pergunta reflexiva, questionadora, certo? Que a gente chama de retórica. Porque na redação, o seu texto não é em segunda pessoa, ela é em terceira. Então, você não fala com alguém, tá certo? Você não fala diretamente com alguém. Você está entendendo? Mas a interrogação você pode utilizar como uma marca de percurso do seu texto, mas que você automaticamente responda a ele, que a sua interrogação seja um mecanismo que você utiliza para você mesmo responder, tá bom? Então, tenha cuidado quando for usar a interrogação, se você não tiver a certeza de que você está respondendo, que você vai responder. É um recurso legal, tem gente que usa dessa estratégia, eu acho interessante, é meio que para trazer uma reflexão, para o corretor dizer assim, pô, realmente, essa reflexão desse cara foi massa, mas tem que responder. Beleza? Tranquilo? Beleza? Beleza. Beleza. Então, não façam perguntas que vocês não vão responder. E nem façam perguntas diretas em segunda pessoa, tá? Então, interrogação, quando a gente coloca uma interrogação, vocês conseguem mais pensar comigo que a interrogação, ela muda o tom da frase? Muda ou não muda? Vocês já chegaram a começar a ler um texto e quando vocês viram tinha uma interrogação e vocês voltaram para ler direitinho porque o som é diferente? A estrutura da interrogação muda o tom da frase. Por exemplo, se eu disser assim, amanhã não vai ter aula de português. Ponto. Se eu botar uma interrogação, amanhã vai ter aula de português? É como se o peso da frase, a melodia da frase fosse mais forte no final. Vê que diferença, ó. Quando é declarativa, não tem interrogação, ela tem um tom só. Amanhã não vai ter aula de português. Vê a interrogação. Amanhã vai ter aula de português? A frase fica um pouco mais rápida e o tom sobe mais no final. Por isso que eu acho massa o espanhol. Alguém aqui sabe que o espanhol existem duas interrogações, não é isso? Todo mundo sabe disso? Uma no começo e outra no final. Isso evita o quê? De a pessoa ler errado. Então, no começo, ela já sabe que é uma pergunta. Então, é massa, né? Porque você já começa a frase sabendo o tom que você vai ter que colocar. Beleza? Então, lembrando também que a exclamação também pode vir... Desculpa, a interrogação também pode vir com a exclamação. Quando, ao mesmo tempo que você pergunta, você tem um susto. Você fala alto, por exemplo. Quem ganhou na loteria? Você. Eu? Então, ao mesmo tempo, eu estou perguntando se sou eu, mas a exclamação marca o quê? Uma surpresa. Tá certo? Lembrando que isso não vai estar de jeito nenhum na redação, tá? Porque ninguém vai se perguntar nada, ainda mais com exclamação. Quem aqui é fã de gibi, de mangá, o que seja, existem muitas falas de mangá, né, de gibi, que bota 50 exclamação, várias interrogações. O Enem pode perguntar o porquê disso, tá? Por mais que não seja uma coisa formal, mas é uma linguagem dos gibis, dos mangás, que marcam uma intensidade. Se o cara diz assim, oi, e bota, sei lá, um monte de exclamação, às vezes o autor também aumenta a fonte, né, aumenta o tamanho da letra, marca que aí é um oi bem alto, tá bom? Isso é um recurso dos gibis, né, das tirinhas, né, desses gêneros mais gráficos, tá certo? Vamos lá, para a gente terminar. Vê que massa aí, ó. Cadê? Ui. Só para vocês verem um exemplo de interrogação, né? Ué, vida de estagiário. Ué, a internet não está funcionando? Interrogação, pergunta. Pode crer, queridão. A partir de hoje, nada de chats, ICQ, Orkut, ou seja, você vai trabalhar. Aí o cara já botou uma exclamação aqui, né? Aí ele, quê?
Essa interrogação com a exclamação marca a surpresa dele com uma pergunta. Aí ele diz, não! Se joga, né? Veja que aqui tem várias exclamações. Num texto formal, não se coloca tanta exclamação, mas aqui é um gibi, é uma linguagem formal. Remete que esse grito dele foi bem alto. Aí depois ele tá lá com o terapeuta dele. E o pesadelo sempre acaba assim? Não, às vezes aparece um duende com um laptop. Então, para vocês verem que esse recurso das tirinhas, dos personagens que falam em balões, né, como tirinhas, chás, tudo, pode utilizar, sim, várias exclamações, várias interrogações, ou a interrogação com a exclamação. Mais exemplo aí de exclamação e interrogação, o menino diz para o pai, o pai diz para o filho, por que não joga com ele? Ficou doido? Ele é uma criança igual a você, filho. Não é mesmo, olha ali. Ele joga muito melhor do que eu. Ele quer dizer que só porque o menino joga melhor, ele não é da idade dele. Outra coisa, o Enem também gosta muito de falar sobre os recursos visuais dos textos. Vocês estão vendo que essa tirinha aqui, ela não é usual, ela não tem um balão para marcar a fala das pessoas. Estão percebendo que não tem balão? Sim. Ele marca com apenas um traço. Então, o Enem pode perguntar isso, tá? Que não significa que não é por isso que você não vai entender. Por mais que o padrão fosse assim, ó, não é isso? Mas o Enem pode dizer que o autor inovou aí, trouxe uma nova forma de marcar as falas, e o Enem com certeza vai colocar lá uma alternativa dizendo que esse cara fez errado e isso prejudica a leitura. Não, com o tempo, você olhando, você vai perceber que esse traço, você vai identificar que ele marca a fala dos personagens, tá bom? E agora, para a gente terminar, o travessão e as aspas. O travessão é muito simples, gente, tá? O travessão, ele vai marcar o início de uma fala ou quando muda de uma fala para outra. Normalmente o quê? Num diálogo, não é isso? Lembrando, gente, preste atenção aqui, ó. Olha para cá. Isso é um hífen, que é um tracinho. Um travessão, ele é maior. Não tão maior assim, mas ele é maior. Se você olhar direitinho, não existe travessão no teclado. Quando a gente digita uma palavra e dá um enter, ele tira um hífen e transforma num travessão. Vou botar aqui para vocês verem. Vou botar aqui. Ó, se eu estiver escrevendo aqui, ó. E se ele? Eu boto pega aqui, ó, o hífen. Menino. Vovó tá na cozinha, Davi. Alguém quer gagar aí, viu? Automaticamente, transforma um hífen no travessão. Então, cuidado quando for usar travessão, para não usar um tracinho pequenininho. É um pouquinho maior do que o hífen, tá certo? Isso é um hífen. O hífen é para você colocar cálice, vende-se, né? O travessão é um pouquinho maior. Então, ele serve para marcar as falas dos personagens aqui, ó. Pai, quando é que começa as aulas? E para marcar também que outra pessoa está falando. Tá vendo? Em diálogos, né? Também serve para munir palavras que indicam o itinerário. Por exemplo, a rodovia Belém-Brasília, quer dizer, que vai de Belém até Brasília. A ponte Rio-Niterói. Certo? E, por último, o travessão também, ele é utilizado, como eu já falei, para substituir vírgulas que estejam com questões dentro explicativas, ó. Xuxa, a rainha dos baixinhos, será a mãe. Essa expressão aqui, a rainha dos baixinhos, ele está aqui entre dois travessões. Tem que ser maior um pouquinho aqui, tá? Ele é um pouquinho maior. A rainha dos baixinhos não é uma explicação que eu posso tirar aqui, não. Eu posso só dizer, ó, Xuxa será a mãe. A rainha dos baixinhos é uma expressão que eu coloquei aí para explicar melhor, um aposto, e eu posso colocar esse aposto com travessões, com vírgulas, ou com parênteses. Todo mundo entendeu porque essa expressão pode, como ela está isolada, ela pode ser retirada, você pode botar travessão, vírgula ou parênteses. E para terminar, a gente vai falar daqui a pouco, só rapidinho, 5 questões do Enem, próximas, inclusive dos últimos anos.
Para que servem as aspas? As aspas vocês vão utilizar muito na redação, caso vocês façam citações, tá certo? Então, quando é que a gente vai colocar aspas? Aspas é um sinal para marcar uma expressão, ou porque ela foge à norma culta, ou ela é um palavrão, ou é um estrangeirismo, ou é uma expressão popular que não cabe ao discurso que você está falando, tá? Por exemplo, você está escrevendo um texto que diz: a festa na casa de Lúcia estava chocante. Por que eu botei entre aspas? Porque essa expressão chocante é uma linguagem informal que está dentro de uma frase num contexto formal. Você também falar na redação de vocês palavras estrangeiras que não são de conhecimento geral. Se você colocar uma palavra que já virou meio que comum, como online, internet, desktop, não precisa botar aspas, mas se você colocar uma palavra que não seja um conhecimento muito comum em outra língua, aí você bota entre aspas, tá certo? Também se coloca aspas quando você faz citação a alguém. Ele diz: segundo essa de Queiroz, aí abre com 2 aspas e fecha com 2 aspas. Isso quando é uma citação direta, você vai escrever exatamente o que o autor falou. Se você for parafrasear, reescrever o que ele falou, não precisa, tá bom? Você bota só se for escrever exatamente como ele falou. Lembrando que presta atenção, se alguém disse uma frase que dentro tem alguma palavra entre aspas, e você vai citar essa frase com aspas, você vai botar... O que é que acontece? Essas aspas de dentro viram a aspas só, tá? Uma de um lado e uma de outro. Para dizer que é uma aspa dentro de uma aspa dupla. Se a frase já tiver aspas e dentro quiser colocar outra coisa em aspas, aí tem que ser uma aspas simples. Certo? Vamos ver alguns exemplos aí, vamos para as questões, para a gente terminar a aula de hoje, tá bom? Nós temos aí, vê que coisa engraçada aí, né? O Enem pode pegar esse texto aí e perguntar a vocês qual foi a intenção de trabalhar a vírgula aí. Lembrando que a vírgula também serve para números matemáticos, né? Em moedas serve para marcar os centavos. Aí tem um PlayStation, saiu aí uma crítica a ele. Tem assim, ó: queria fazer uma tirinha de humor negro bem bacana. Lembrando que essa expressão aqui, humor negro, é completamente preconceituosa, né? Gente, humor negro não, tá? Mas vi que divulgaram o preço do PlayStation 4 nos outros países. $399, 399 euros, 349 libras. E no Brasil, 3.999. Colocaram a vírgula no lugar errado. Porque no Brasil, aqui seria assim, ó, 399 dólares, 399 euros, 399 libras. Ele faz uma crítica que no Brasil a vírgula deveria estar aqui, mas foi para cá. Então, em vez de virar 399, no Brasil é tão caro que virou 1.000. Então, aí o uso da vírgula para fazer uma crítica ao valor disso aí. E aí, cuidado aí, eu botei aí um post aí no Twitter de alguém que falou uma coisa, mas quis dizer outra. Uma vírgula muda tudo. Aí Maurito colocou: esqueci de dar. Boa noite. O que ele está dizendo? Ele esqueceu de dar alguma coisa e deu boa noite. Mas eu acho que ele queria dizer: esqueci de dar boa noite. Essa vírgula aqui não teria, não. Porque o que ele queria dar, quem quer dar alguma coisa. Boa noite. Não teria vírgula. Ele botando vírgula, ele está dizendo que ele quer dar alguma coisa e está dando boa noite a gente. Com a vírgula, ele está dizendo que esqueceu de dar o boa noite. Tá? Alguém aqui já, quando o professor estava ditando um texto, né, oral, eu ia fazer muito isso com vocês esse ano, tá? Oralmente para vocês escreverem. E o professor escrevia falava vírgula, e alguém escreveu a palavra vírgula. Aí tem aí esse meme aí. Professora digitando e copiando. Desculpa, professora ditando e lê copiando.
A Revolução Francesa, vírgula. Aí ele escreve, a Revolução Francesa, vírgula. Sou muito burro. Ela falou a vírgula para ele colocar o sinal de vírgula, mas na verdade ele escreveu a palavra vírgula. Acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Vamos agora para as questões para a gente terminar. Tá bom? São 5 questões rapidinhas, eu vou ser um pouco mais rápido, para vocês entenderem que o Enem não vai... Isso aqui são questões do Enem de 2018, 2017, 2016, que são muito próximos. Para vocês verem como o Enem trabalha a pontuação. Tá? Não pergunta, tá errado, qual é a frase que tá errado, qual é a frase que tá certa. Não, é o entendimento do texto, tá bom? Então, aí é um conto e é um diálogo, diz assim, LJC. 5 tiros, brincando de pegador, o PM pensou que hoje, cedinho, ele ia perguntar essa reticências aqui. Marca o quê? Vem, Ele foi presta atenção. interrompido. Ele foi interrompido. Vamos ver, porque vê, só que tem 2 pessoas conversando, aí uma faz assim, 5 tiros, brincando de pegador, o TM pensou que hoje, então a pessoa quando diz hoje, é porque ela já entendia o que a pessoa estava falando, não é isso? Uhum. Vamos ver aqui. Em 2016, tá certo? Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática, não é isso? Para progredir. Nesse mini-conto, as reticências foram utilizadas para indicar uma fala hesitante, e o cara hesitou, hesitar é quando ele desiste. Não. Uma informação implícita, vê, se ele aqui, ele diz assim, o PM pensou que hoje... Então, o cara que estava falando com ele já sabia o que ele estava falando, então é uma informação que está implícita aí. O outro já está sabendo. Porque ele não pergunta nada, ele não interrompe dizendo outra coisa, ele já pergunta algo que tem a ver como se ele já soubesse o que o cara estava falando, como se já tivesse implícito o sentido. Vou dar um exemplo. Vocês estão conversando comigo de manhã, aí você diz um para o outro assim... Hoje tem aula de... Aí o outro faz, que horas? Porque quando o cara fala que hora, ele já entendeu que é minha aula, ele só está perguntando a hora, entendeu? Então, se você tiver em dúvida, a resposta é letra B, tá certo? Mas se você tiver em dúvida, você vai ver os outros. Uma fala hesitante, ele não hesitou de falar. O cara falou, hesitar é quando a gente deixa de falar por algum motivo. Uma situação incoerente, não. A eliminação de uma ideia, não. Aí vem essa aqui, ó. A interrupção de uma ação, daria muita vontade de marcar essa, né? Só que não se está interrompendo uma ação, está se interrompendo uma fala, não uma ação. Por isso que ela está errada. Se fosse assim, a interrupção de uma fala, aí beleza, mas de uma ação não, a resposta é a letra B. Tá bom? Vamos lá para outra questão, agora de 2018, 17. Fica, Paulo. Vocês já ouviram falar de Ensaio sobre a Cegueira? De Saramago. Ele é um livro, mas ele tem um filme deles, é perfeito, gente. É perfeito para a gente ver como a gente é levado pela aparência, pelo visual, de José Saramago, maravilhoso, inclusive ele já ganhou o Nobel de Literatura, e tem um livro, e tem um filme também, assistam, massa. De repente as pessoas acordam e todo mundo vai ficando cego. Uma epidemia de uma doença e todo mundo vai ficando cego. Aí não vou falar o spoiler do filme, vai mostrando que as pessoas vão vivendo coisas que estão aquém da sua visão. Aí vê, se você prestar atenção direitinho, as frases estão todas separadas por vírgula, mas depois da vírgula tem letra maiúscula. Depois de vírgula tem letra maiúscula, minha gente? Não. O homem disse, está a chover. E depois, quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida? Sim. Há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha. Estou com meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo, 7. Se
Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido, já somos muitos, estamos de passagem, de onde vem? Estivemos internados desde a cegueira começou. Ah, sim, a quarentena, não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair, houve um incêndio, e nesse momento percebemos que soldados nos vigiaram, tinham desaparecido. E saíram, sim. Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Todos a gente está cega, toda a gente, a cidade toda, o país. Vocês perceberam que o ritmo que eu li esse texto aqui trouxe que sentido para a gente? Que áurea trouxe para vocês quando eu li esse texto, na velocidade que eu li? Hein, gente? Quando eu li ele, o homem disse, está a chover, e depois, quem é você? Não sou daqui. Mostra o quê? Que sentimento é esse? Dá ideia de quê para vocês aí? Hã? Desespero. Desespero, de causa, alguém que está falando uma coisa atrás da outra. Então, para Saramago mostrar como as pessoas falavam, como as pessoas estavam naquela época desesperadas, ele botou um texto todinho assim, numa pontuação completamente diferente, que era um estilo dele, mas para marcar que estava o quê? Um caos. Então, se você não leu o livro, O Ensaio sobre a Cegueira, ou não viu o filme, tem como você entender logicamente. Agora, quem leu o filme, viu o filme ou leu, entendeu. Aí a resposta está aí. O Enem vai perguntar por que ele violou isso. Por que se violou colocar frases tão juntas da outra, ou não colocar um ponto, né, para colocar uma letra maiúscula? Por que ele fez isso? Tá? Lembrando, gente, não esqueçam, viu? Toda vez que vocês forem colocar vírgula nas palavras, a vírgula ela fica próxima da última palavra, aí se dá um espaço para começar a outra. A vírgula não fica no meio, não. Ela fica próxima da última e depois dá um espaço para começar a outra, tá? Vamos lá. A cena retrata a experiência dos personagens em um país atingido por uma pandemia, né, que é de cegueira lá. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação. Então, o Enem não quer saber se está certo ou está errado. O Enem não questiona isso. O Enem quer saber o porquê esse autor escolheu fazer isso. Tá bom? Então, ele violou as regras por quê? Isso revela o quê? Isso, tem gente aí dizendo letra C, Giovana. Alguém tem outra letra? Alguém acha que é outra letra? A letra C, eu acho. Letra C, porque vê. Revela. Lembra que eu falei a vocês que não existe, o Enem nunca vai perguntar certo e errado. Vai dizer que o autor deveria ter feito de outra forma? Não. Se o autor escolheu fazer daquela forma, ele tinha algum motivo, ele tinha algum objetivo. Revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. Não é incompatível. Eu posso escrever um romance com a estratégia, com os recursos que eu quiser. A pontuação não convencional é uma escolha do autor, mas ele tem um motivo. Provoca uma leitura equivocada? Não, ao contrário. O que ele quis trazer na gente é uma leitura exatamente caótica, marcada por várias pausas de alguém que está caoticamente. Então, não é equivocada a leitura, é do jeito que o autor queria. Singulariza, quer dizer, singular, o autor usa isso, o estilo do autor, e auxilia na representação do ambiente o quê? Caótico. Quando Clarice Lispector queria fazer isso, ela fazia muito bem. A outra coisa, viu? Hoje, tem uma pessoa que está de parabéns, né? Estaria de parabéns. Hoje, Clarice Lispector faria 100 anos. Faz 100 anos que Clarice Lispector faleceu. Sabe o que significa isso? Que muito provavelmente o Enem, a UPE, vai colocar muito Clarice. Toda vez que é um ano assim de comemoração, Clarice, e agora como Clarice, pode estar mais do que ela sempre está no Enem, tá bom? Representam uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica. Canônica é formal, não é exceção, tem nada a ver. Colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado. É como se ele estivesse dizendo que o narrador só fala daquele jeito porque ele não tem estudo. Não, ele fala daquele jeito porque ele está num momento caótico, tá? Vamos lá. Vamos terminar a aula, tá bom? Física com a boca.
Por que nossa voz fica tremida ao falar na frente do ventilador? Gente, essa revista é super interessante, é muito maravilhosa, viu? Eu acho que vocês deveriam ler, ter acesso a ela. Eu tenho ela digital. Depois, se quiser, eu posso até mandar para vocês. Já se perguntaram por que a voz da gente fica trêmula na frente do ventilador? Eles, além de ventinho, o ventilador gera ondas sonoras. Quando você não tem mais o que fazer e fica falando na frente dele, as ondas da voz se propagam na direção contrária do ventilador. David Ackerman, presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, diz que isso causa um mismatch, nome bacana para o desencontro entre ondas. O vento também contribui para a distorção da voz, pelo fato de ser uma vibração que influencia no som. Diz, assim, o ruído do ventilador e a influência do vento na propagação das ondas contribuem para distorcer a sua bela voz. A pergunta aqui é sobre esse travessão aqui, ó. Aqui e aqui. Essa expressão, presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, se essa expressão fosse retirada, o resto da frase poderia ser lida normalmente? Vejam aí. Acho que sim. Então, se essa expressão ela é um aposto, se ela é uma explicação adicional que está entre dois travessões, o que é que poderia ser no lugar? Parênteses, vírgula. Parênteses ou duas vírgulas. E eu dizer que ele é presidente da Associação Brasileira, isso aí é um aposto de David Ackerman. Quer dizer, eu estou explicando melhor quem é o cara. Acabou a questão. É em 2018, viu? Sinais de pontuação são símbolos gráficos usados para organizar a escrita e ajudar na compreensão da mensagem. No texto, o sentido não é alterado caso se substitua a travessão pelo quê? Aspas? Vou de letra B também. Não. Reticências? Não. Dois pontos? Não. Ponto e vírgula? Não. Vírgula. Acabou. Para acrescentar uma caracterização de David Ackerman, que quando a gente acrescenta uma caracterização é chamado de aposto. Tá bom? Vamos agora para as duas últimas para a gente terminar. Nós temos aí um trecho aí da Companhia de Letras de Oz, de Amor e Trevas, bem pequenininho, e o Enem vai falar, o Enem fez uma questão aí em 2016, para falar sobre 2 pontos. Gente, essa questão é tão fácil que sem ler o texto dá para responder, mas é melhor ler, né? Porque pode ser que esteja um caso errado. Vamos lá. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor comete um erro. Aí eu botei, ó, comete um erro. Quando eu boto 2 pontos aqui, se espera o quê depois desses 2 pontos? Explicar o erro ou não? Eu vai explicar e eu vai esclarecer qual é o erro, né, não? Os 2 pontos não servem para isso? Para eu explicar, para eu esclarecer? Acabou a questão. Comete um erro. Aí ele vai explicar o erro, ele vai esclarecer qual é. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e seu leitor. Acabou a questão. Qual é a resposta? A progressão temática, eu nem sempre falo de progressão temática, tá? Por quê? O texto só progride se você automaticamente pontuar corretamente. A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos, entre os quais se destaca a pontuação. Não é isso? Vários recursos coesivos. O emprego de 2 pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de comparar elementos opostos? Não. Relacionar informações? Não. Identificar um problema? Não. Assinalar uma consequência hipotética? Não. Mas introduzir um elemento esclarecedor. E vai esclarecer um termo anterior. Tá bom? Muito bem aí, parabéns aí, vocês acertaram aí. Então, bem que são em pontuação. E a última questão, para a gente terminar, é uma questão de 2013. Tá? Para a gente terminar. É a revista Língua Portuguesa. E a revista Língua Portuguesa é uma revista feita para professores e pessoas que gostam de literatura, de letras e de língua. Vamos ver. Ele diz assim, jogar limpo.
Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física, ou não física. Na física, 2 pontos. Um político que mente descaradamente pode cativar eleitores. Uma publicidade que joga baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. Há manipulações psicológicas não só na religião. E é comum pessoas agirem emocionalmente porque vítimas de ardilosa e cangoteira sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja argumentar, tampouco se trata de admitir só verdades científicas, formar opinião apenas depois de ver a demonstração das evidências, como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma de retórica, mas é um raciocínio que tenta convencer sem se tornar mero cálculo manipulativo. E pode ser perigoso sem ser científico. Aí a pergunta é: no fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões normalmente empregados na escrita. Trata-se de não física, 2 pontos. O autor, em vez dele botar aqui, ó, cadê? Em vez dele dizer, onde é que tá aqui que eu não vejo aqui? Em vez dele dizer, aqui, ó, não física, 2 pontos. Em vez dele escrever, dele botar os 2 pontos, ele escreveu a palavra 2 pontos. Ele utilizou esse recurso que não é muito comum. Ele podia colocar não física, aí botava 2 pontos, um político que mente para cativar eleitores. Então, ele está dizendo que não física, ele está explicando que isso é um político que mente descaradamente para cativar eleitores. Mas, em vez de colocar o sinal, ele colocou o nome do sinal. Entenderam a pergunta? Aí ele botou, nesse contexto, a escolha pode por se representar por extenso o sinal de pontuação, que deveria ser utilizado. Quer dizer, ele escrever por extenso, ele escrever por letra e por extenso, em vez de escrever o sinal, o que é que isso traz? Alguém sabe a resposta? 2 pontos. Enfatiza a metáfora de que o autor se vale para desenvolver seu ponto de vista? Não enfatiza nada. Diz respeito ao recurso da metalinguagem. Quando a gente está falando aqui sobre argumentar, se eu disser a vocês que esse texto tem que função? A função dele, além de ser informativa, ela também é metalinguística. É a argumentação falando da argumentação. Mas a pergunta não é qual é a função da linguagem. Se fosse qual é a função da linguagem, a resposta era a letra B. Mas ele está perguntando, escrever o nome do sinal em vez de colocar o sinal é o quê? É um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, introduzindo apostos exemplificativos. Quer dizer, em vez de ele botar 2 pontos para explicar o que é a não física, ele escreve a palavra 2 pontos. Tá certo? Então, a letra B, cuidado, para você não acabar respondendo o que não se pergunta. Se a pergunta aqui fosse qual é a função da linguagem, seria a letra B. Mas está perguntando por quê. Em vez de botar o sinal, ele escreveu por extenso. Resposta, letra C. Tranquilo, crianças? Tá aí o gabarito. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nossa última aula aí oficial. Mas aí eu quero só um minutinho para mostrar para vocês a atividade. É bem simples. A nossa última atividade ela é bem simples, tá certo? Vou mostrar rapidinho para vocês. 1 minuto eu mostro, tá bom? É bem simples. Estão vendo aí a atividade? Sim. É bem simples. A gente não viu vários textos no começo em que ou não colocar a pontuação ou colocar no lugar errado cria situações de ambiguidade, né? Situações engraçadas ou até de mau gosto. Vocês vão botar aqui, vão pesquisar na internet, hein? 10 textos, pode ser publicidade, cartaz, tirinho, o que seja, 10 textos
pode ser uma conversa no WhatsApp, em que o uso da pontuação trouxe essa situação, ou não utilizar, quer dizer, que foi utilizada a pontuação e trouxe um mau entendimento, um mau gosto, tá certo? E aí depois você escreve embaixo o que aconteceu. Então, você diz assim, o ponto aí foi colocado no lugar que mostrou que era isso, mas a pessoa queria dizer isso. Tá certo? Vocês vão procurar 10 textos em qualquer tipo de gênero textual que vocês quiserem, na internet, onde vocês quiserem. Pode ser cartaz, em cartaz tem muito, né? Em cartazes, em propaganda, o que seja, que vocês possam explicar o porquê a pontuação aí trouxe algum problema de entendimento, de sentido, ou até uma situação engraçada. Beleza? Tranquilo, bebês? Beleza. Gente, Beleza. prazer maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Me esforcei muito para fazer uma aula de pontuação mais dinâmica, mais interessante, tá certo? Para que vocês aprendam melhor, tá bom? Grande abraço para vocês. A gente vai conversando para falar sobre as nossas aulas de revisão. Próximo do Enem, eu estou aí junto de vocês. E eu não vou abandonar vocês, não. Estou por aqui. Tá bom? Um abraço. Não esqueça de mandar as listas para mim da formatura, tá certo? Um abraço.